Olá, gente! A gente inicia hoje a nossa disciplina de análise química quantitativa experimental. Eu me chamo Felipe Rosal, a gente vai ficar juntos durante toda essa disciplina. E essa disciplina ela vai ser formada por 4 módulos. Ela tem ao total 60 horas-aulas. Ao todo, sendo dividida 15 para cada módulo. Eu gostaria muito de reforçar a ideia que é proposta para vocês em atividades de plataforma, em atividades de fórum, em atividades presenciais, porque é através dela que a gente vai poder encurtar uma possível distância que possa haver entre nós. É lá que a gente vai poder tirar as suas dúvidas, é lá que você vai poder me perguntar, questionar, fazer questionamentos, você vai indagar, para que a gente possa tirar todas as suas dúvidas. Então é necessário a sua presença, você seja assíduo nas atividades de plataforma, nos fóruns, para que nós possamos dialogar e tirar qualquer dúvida. Pois bem, gente, a gente inicia a nossa disciplina de análise química quantitativa experimental falando sobre química analítica. Mas o que é química analítica? A química analítica é uma química de análise, Essa análise, ela compreende um conjunto de ideias e métodos que são úteis em todos os campos da ciência e da medicina. Então eu tenho um conjunto de métodos e um conjunto de ideias que unidos eles vão formar um leque de possibilidades de análises de substâncias, tanto na área da ciência quanto na área da medicina. Quando se fala em química analítica, nós temos 2 vertentes principais: a química analítica quantitativa e a química analítica qualitativa. Sendo que a química analítica qualitativa é ela quem vai analisar a natureza das substâncias químicas presentes em uma amostra, e a química quantitativa, que é o nosso objeto de estudo hoje, ela analisa a quantidade daquelas substâncias presentes na amostra. É como se eu estivesse analisando na química qualitativa a identidade da substância presente em determinada amostra que eu quero analisar. E na química quantitativa, a quantidade desta substância presente na amostra. A química analítica ela tem uma empregabilidade enorme. Ela tem um vasto campo para ser aplicado, para ser empregado. Por exemplo, para que eu possa mensurar a quantidade de hidrocarbonetos, óxidos de nitrogênio e monóxidos de carbono oriundos de descargas de veiculares, eu posso fazer tudo isso através de uma análise química. Eu posso fazer também uma análise ou medidas de cálcio iônico no soro sanguíneo, que ajudam a diagnosticar doenças da tireoide em seres humanos. Eu posso também analisar a quantidade dos componentes de uma estrutura de aço. Eu posso mensurar ou medir ainda a quantidade de carbono, de níquel, de cromo, que eu posso adicionar ou retirar para poder formar determinada estrutura de aço. Eu posso também medir a quantidade ou perceber a quantidade de mercaptana, que é aquele gás que causa aquele odor forte para assinalar que o seu botijão de gás está vazando. Então, todos esses métodos de análises que a gente está falando agora, ou melhor, todas essas possibilidades, essas áreas de análise, elas correspondem aos empregos da química analítica. Só são esses, professor? Obviamente que não, mas são um dos principais. Então, quando se fala em química analítica, nós temos vários métodos analíticos quantitativos de análise. Lembre, quando eu falo em quantitativo, eu falo em quantidade. Por exemplo, se determinada pessoa quer realizar a plantação de arroz numa vasta área de terra, é necessário que ela tenha conhecimento das condições daquele solo, para que ele não possa perder a sua agricultura, a sua cultura. Então ele faz uma análise prévia para poder determinar a acidez, para poder determinar a saúde daquele ambiente, daquele solo. Só que ele não vai fazer de forma que ele vá analisar palmo a palmo toda aquela vasta área. E o que é que ele faz? Ele reduz essa quantidade em uma pequena amostra
para que se possa realizar a análise daquele solo. Então, se você observar, eu utilizo uma massa de determinada substância para poder fazer a análise geral de uma vasta área. Então, esses métodos, eles podem e são baseados em algumas unidades de medidas ou ainda em algumas grandezas, como, por exemplo, massa, volume, intensidade de luz e carga elétrica que determinada substância possa conduzir, ok? Através dos métodos analíticos quantitativos, que são 4, gravimétricos, volumétricos, eletroanalíticos e espectroscópicos, nós podemos quantificar as substâncias presentes em determinada amostra, cada um baseado em um desses fatores de medidas para análise quantitativa. O primeiro método são os métodos gravimétricos, que nós iremos estudar um a um nos próximos módulos. Eles determinam a massa do analito. Professor, analito é um termo novo para mim, possivelmente novo. Analito é aquele cara que você vai estar analisando, é aquela amostra que está ali para que você possa analisar. Então, determinam a massa do analito ou de algum composto a ela relacionada. Se eu tenho métodos volumétricos, eu vou medir o volume de uma solução contendo reagente em quantidade suficiente para reagir com o analito presente. Já no método eletroanalítico, ele vai vir de propriedade elétrica ou ainda o potencial de corrente elétrica, resistência, quantidade de carga elétrica. Então, ele envolve a medida de corrente elétrica, ele envolve a medida de potencial, que é a diferença de potencial, DDP, dentre outros aspectos. E o nosso quarto método são os métodos espectroscópicos, que eles vão se basear na medida da interação da radiação eletromagnética e os átomos que compõem aquela amostra. Então, incide-se uma radiação eletromagnética sobre aquela amostra e, através de dados emitidos por este equipamento, você pode analisar quais são os elementos que compõem aquela amostra a ser analisada. Mas para que nós possamos ter uma amostra, para que nós possamos realizar uma análise química quantitativa, nós temos que ter uma amostra. E o processo de amostragem é o processo de coletar uma pequena massa de um material cuja composição represente exatamente o todo do material que está sendo mostrado. É o caso da área para o plantio. Se eu tenho uma vasta área e se eu quero analisar a saúde daquela área, daquele terreno, daquele solo, eu não vou analisar palmo a palmo, porque isso despenderia muito tempo e muito gasto. O que é que se faz? Recolhe-se determinada parte ou massa de areia ou de terra, de solo, daquele ambiente, para que se possa realizar as análises, para que se possa ter uma noção da saúde daquele solo. Então, a amostragem é exatamente o processo de recolhimento de determinada massa ou ainda de determinada parte daquele todo, e que esta parte que foi retirada para a amostragem deve apresentar as mesmas características do todo, ok? Dependendo do tamanho da amostra, as análises a serem feitas, elas são subdivididas em 4 tipos. Uma macroanálise, quando eu considero uma dimensão da amostra maior que 0,1 grama. Uma semimicroanálise, quando eu tenho um intervalo entre 0,01 a 1 grama, ou 0,1 semimicrograma. Nós temos a microanálise, que é quando eu tenho 1 vezes 10 a menos 3 a 1 vezes 10 a menos 2 gramas dessa amostra. E a ultramicroanálise, quando eu tenho amostras abaixo de 10 a menos 4 gramas. Então, você observa que, através da dimensão da amostra a ser coletada do ambiente, eu posso dividir em 4 tipos. Macroanálise, semimicroanálise, em microanálise e a última, ultramicroanálise. Ok? Então, você tem ali no gráficozinho, ó, classificação dos analitos pela dimensão da amostra, em que abaixo de 1 vezes 10 a menos 4, você tem ultramicroanálise. Entre 1 vezes 10 a menos 4
e 0,01 você tem microanálise, entre 0,01 e 0,1 você tem semi-microanálise e acima de 0,1 você vai ter a macroanálise. Mas nós também podemos classificar estes métodos, essas análises, através dos seus constituintes. Dependendo da quantidade do constituinte que a gente quer analisar, se ele tiver em uma grande quantidade, a gente chama esses constituintes de constituintes majoritários. Digamos que eu tenha uma amostra e que essa amostra ela seja formada pelos compostos ou ainda pelas substâncias A, B, C e D, sendo que a substância A é o meu objeto de estudo, é aquilo que eu quero analisar. Se ela tiver em maior quantidade naquela amostra que eu recolhi, ela vai ser chamada de constituinte majoritário e assim por diante. Se a quantidade é menor, constituinte minoritário, ou ainda o terceiro caso, constituinte traços, ou por último, constituintes ultratraço. E isso vai ser determinado pela porcentagem desse analito, dessa substância que está sendo analisada. Entre 1 a 100%, nós temos constituintes majoritários. Entre 0,01 e 1%, nós temos constituintes minoritários. Entre 1 parte por bilhão e 100 partes por bilhão, por milhão, nós temos os constituintes traço. Tudo que for abaixo de 1 parte por bilhão, nós teremos uma análise com constituintes que apresentam ultratraço, ou seja, ele quase não vai estar presente na amostra. Amostragem. Mas o que é uma amostragem? A amostragem, ou ainda a obtenção de uma amostra representativa. O que é uma amostragem? A gente acabou de ver, né? A amostragem é o processo realmente de poder coletar determinada quantidade de amostra para que possa realizar-se uma análise. Às vezes, o problema na coleta dessas amostras é que essa amostra não é uma amostra representativa. O que é uma amostra representativa? Uma amostra representativa é aquela que define as características do todo. Eu posso muito bem recolher, eu tenho 1 hectare de terra, que apresenta várias e várias características. Entretanto, eu posso recolher uma amostra de um local daquela terra que não vai apresentar todas as características que o solo por inteiro apresenta. Então, eu não terei uma amostragem ou ainda uma amostra representativa. Então, uma amostra representativa é aquela amostra que vai conter todas as propriedades que o todo apresenta. Se eu recolhi se eu recolhi mais ou menos uns 100 gramas de solo e eu fiz uma análise quantitativa daquele solo e se a mesma análise, se as mesmas substâncias que estão naqueles 100 gramas de amostra forem as mesmas substâncias presentes no todo do hectare, então eu tenho uma amostra que ela é considerada representativa, ok? Uma amostra de laboratório. Unidades de amostragem. Essas unidades de amostragem ou ainda incrementos de amostragem ou ainda amostra bruta é aquele todo que eu retirei para poder analisar. É aquela amostra que eu acabei de retirar do ambiente para poder analisá-la. Aos poucos, quando eu chego no laboratório, eu vou separar e selecionar o que eu quero de fato analisar. Então, a amostra bruta é aquilo que acabou de ser retirado do seu local de análise, que acabou de ser retirado do seu local original. Como se eu tivesse acabado de retirar aquela quantidade de massa daquele solo. Depois, ao chegar no laboratório, faz-se uma separação do que realmente quer que seja analisado. Então, os passos ou etapas envolvidas na obtenção de uma amostra de laboratório são 3. Identificar a população, que é aquilo que eu quero analisar, coletar uma amostra bruta, que é a amostragem, que é o que eu vou retirar daquele ambiente para poder analisar, e ainda reduzir a amostra bruta para uma amostra de laboratório.
Por exemplo, vamos permanecer na área de plantação. Eu tenho o mesmo hectare citado agora há pouco. Se eu retiro 100 gramas daquela amostra, daquele solo, ou ainda se eu retiro 1 quilo de amostra daquele solo, eu posso ainda reduzir aquela quantidade de amostra, que foi a amostra bruta retirada, para que eu possa ter uma amostra que será submetida à análise. Ok? Então eu tenho 3 passos: identificação da população, que é o que eu vou analisar; coletar uma amostra bruta, que é coletar o que eu irei analisar; e ainda reduzir a amostra bruta para uma amostra de laboratório, que é o que eu de fato irei manipular, que eu irei analisar. Idealmente, a amostra bruta é uma réplica em miniatura da massa inteira do material a ser analisado. Do ponto de vista da conveniência e da economia, é desejável que a amostra bruta pese não mais que absolutamente o necessário. Então, quando se retira uma amostra bruta de um ambiente, não é necessário que você retire massas e mais massas ou quantidades extravagantes, exorbitantes de amostra. Porque aquelas quantidades elas podem gerar gastos financeiros, gasto de tempo, e determinadas análises não podem se dar ao luxo de ter gasto de tempo e nem gasto de dinheiro, nem gasto de investimento. Então, é necessário que durante o recolhimento de uma amostra bruta, você retire não mais absolutamente do que você irá utilizar, ok? Mas como é que faz para determinar o peso de uma amostra bruta? São 3 etapas. Pela incerteza que pode ser tolerada entre a composição da amostra bruta e a do todo, pelo grau de heterogeneidade do todo e pelo nível do tamanho de partícula no qual a heterogeneidade se inicia. Para minimizar custos, é importante determinar o menor peso do material necessário para gerar a informação desejada. Em outras palavras, se eu quero obter um resultado, é necessário que eu tenha uma certa noção de quanto eu posso retirar daquela amostra bruta para que eu possa obter todos os resultados desejados. Como ele diz, é necessário, para minimizar custos, é importante determinar o menor peso do material para gerar a informação desejada. Aí a gente vem para a equação de Bernoulli. Essa equação de Bernoulli ele vai servir para calcular um desvio padrão do número mais provável de uma determinada partícula ou substância a ser utilizada como amostra. Não entendi. Observe o seguinte exemplo. Digamos que você tem uma mistura farmacêutica, que você tem um medicamento e que esse medicamento ele apresenta partículas do tipo A, representado pelas bolinhas verdes, e partículas do tipo B, representada pelas bolinhas vermelhas. Vamos analisar. Consideremos que a probabilidade de retirar aleatoriamente as partículas do tipo A seja P, e de retirar aleatoriamente partículas do tipo B seja 1 menos P. Então você tem 2 partículas, uma verde, ou partícula A, e uma vermelha, ou partícula B. Sendo que a probabilidade de retirar uma partícula do tipo A seja P, e a probabilidade de retirar uma partícula do tipo B seja 1 menos P. Se N partículas da mistura forem retiradas, o valor mais provável para o número de partículas do tipo A é Pn, enquanto o número mais provável de partículas do tipo B é 1 menos P vezes N. Então, este N, que é o número dessas partículas, ela pode ser convertida em uma equação, onde o N vai ser igual a 1 menos P, dividido por P, vezes o seu sigma elevado ao quadrado. A gente vai já ver um exemplo sobre isso. Por exemplo, 80% das partículas do tipo A, porcentagem, esse P ao qual nós falávamos, ele representa a porcentagem, e o desvio padrão relativo é 1.
o número de partículas que perfazem a amostra bruta deve ser de... Então, o que que eu tenho? Eu tenho a porcentagem do tipo A, da partícula A, e eu tenho um desvio padrão relativo, que é exatamente esse sigmazinho que está aí. Então, basta você jogar na fórmula, onde N, que é o número de amostras de amostra bruta que deve ser, vai ser 1 menos P, que é 0,8, dividido por P, que é 0,8, vezes o desvio padrão relativo elevado ao quadrado, e isso vai dar 2.500. Portanto, uma amostra aleatória contendo 2.500 partículas deve ser coletada. Um desvio padrão relativo de 0,1 necessitaria de 250.000 partículas. Certamente, um número de partículas tão grande que deve ser determinado por pesagem e não por contagem. Então, é necessário que você faça uma predição do que você vai analisar e da quantidade de partículas necessárias para que se possa realizar as medidas quantitativas dessa amostra. E é através da equação de Bernoulli que você pode mensurar a quantidade de amostra bruta a ser recolhida para poder ser analisada. Preparação de uma amostra de laboratório. Para sólidos não homogêneos, olha só o que é que diz. A amostra bruta pode ser pesada na faixa de centenas de gramas até quilogramas, ou mais. Portanto, torna-se necessária a redução da amostra bruta para uma amostra de laboratório finamente moída e homogêneo, pesando no máximo algumas centenas de gramas. Resumindo, para que eu possa preparar uma amostra laboratorial, para realizar uma análise laboratorial, eu não posso ter uma amostra bruta de grandes proporções. Eu tenho que reduzir essa amostra bruta em quantidades suficientemente necessárias para que eu tenha condições de atingir o meu objetivo. Então, para os sólidos não homogêneos, a amostra bruta pode ser pesada na faixa de centenas de gramas até quilogramas ou mais. Portanto, torna-se necessária, olha só o que é que ele diz, a redução da amostra bruta para uma amostra laboratorial. Eu vou ter massas de até mais de 1 quilo, sendo que não é necessário eu utilizar este 1 quilo, que é a amostra bruta. Eu posso reduzir essa quantidade de substância a amostras laboratoriais para poder trabalhar com elas. Aqui nós temos alguns exemplos, que é a preparação de um cristal, que é o tungstato de níquel. Neste caso, o tungstato de níquel ele vai passar por um procedimento de preparação deste cristal. Então, eu terei que pesar essas amostras, terei que colocar essas amostras por um processo de mistura de soluções, terei que levar para todo um procedimento para, por último, levar para calcinar, que é o momento em que eu vou ter o cristal formado. Quando eu obtenho essas amostras de cristais, que são lá naquelas temperaturas de 100 a 600 graus Celsius, eu envio para o laboratório com a aparelhagem necessária para que ele possa realizar as análises quantitativas dessas substâncias, saber quanto eu tenho de cada componente químico naquela amostra. Então, através de um processo quantitativo, eu posso analisar a quantidade de substâncias específicas naquela amostra. E por último, para a gente finalizar a nossa aulinha de hoje, nós temos as etapas envolvidas na amostra de um sólido particulado, ou seja, de partículas sólidas. O primeiro passo é identificar a solução a ser analisada, coletar aleatoriamente N partículas, que é através daquela equação de Bernoulli que nós fizemos, para gerar uma amostra bruta, reduzir o tamanho das partículas. Depois que eu tenho uma amostra bruta, é necessário que eu reduza esse tamanho de partícula para que eu possa analisar, no laboratório, porque eu não vou levar uma amostra toda, aquela amostra bruta, e simplesmente analisar tudo. Eu recolho determinada substância ou determinada quantidade dessa amostra bruta para transformá-la na amostra laboratorial que será analisada. Coletar aleatoriamente N partículas,
a amostra tem o tamanho adequado para o laboratório? Então não é qualquer método que vai ser utilizado. Depende muito do método que eu vou utilizar e depende muito da quantidade das substâncias que eu vou utilizar. Por exemplo, será que aquela quantidade de amostra bruta que eu retirei é o suficiente para que eu obtenha os meus resultados esperados? Será que aquele método de análise que eu estou escolhendo realmente vai ser eficaz para que eu obtenha sucesso nessa análise? Então, tudo isso vai ser mensurado, vai ser pesado para que se possa realizar uma análise com elevados índices de precisão. Se a amostra realmente tiver o tamanho adequado para o laboratório, o que é que se faz? Estoca-se a amostra de laboratório e, por último, remove-se porções de amostra para análise no laboratório. Então, você observa que em uma análise química quantitativa, que é onde eu quero calcular ou ainda mensurar a quantidade das espécies químicas presentes em determinada amostra, essa análise ela precisa passar por um procedimento rigoroso. Esse procedimento rigoroso, ele compõe ou ele é composto por escolha do método correto, quantidade de substância a ser analisada, se o meu objetivo vai ser alcançado através daquele método escolhido, se aquelas substâncias que serão analisadas poderão ser analisadas pelo método escolhido. Então é um conjunto de fatores que vai alterar ou ainda ampliar a sua margem de acerto nessas análises dessas substâncias. Gente, hoje a gente finaliza a nossa aula, mas mais uma vez eu quero reforçar a importância da presença de vocês nas atividades de plataforma, nas atividades de fórum e nas atividades presenciais. Surgiu dúvida, e elas surgirão, sem dúvida, você envia as dúvidas para a gente e a gente de prontidão, nós estaremos lá para poder respondê-las. Ok, gente? Deixa um abraço para vocês e até a próxima.